Pessoal, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Estou aqui mais uma vez para explicar para vocês em detalhes todos os procedimentos em relação a TCC1 e estágio supervisionado 1 e 2. Eu estou percebendo que tem muitos alunos que ainda estão com dúvidas, e essas dúvidas são cruciais para o bom desenvolvimento do trabalho, seja de TCC ou de estágio. O que acontece? A plataforma só permite um envio de documento, apenas um envio de documento. Se o aluno posta o documento sem passar pela minha correção, e aí corre o risco de postar documento fora do padrão, incompleto, com alguma coisa errada, esse documento não pode ser mais enviado. Para enviar esse documento novamente para a plataforma, dá um trabalho danado. Tem que assinar a equipe técnica, tem que pedir autorização, a autorização do gestor, tem que justificar. É um trabalho que vocês não fazem ideia. E aí, em uma turma que tem 76 alunos, noutra turma que tem 88 alunos, noutra turma que tem 64 alunos, como é que eu faço? Eu não posso simplesmente entrar no sistema para dar nota final, sendo que eu já falei que tem que mandar para minha correção, e daqui a pouco eu tenho que conferir um por um. Olha o retrabalho que é. Eu tenho que abrir cada documento e verificar, né? Mas como eu tenho uma boa memória ainda, graças a Deus, eu lembro de cada aluno que mandou o trabalho para minha correção. Então, se eu chego no AVA e vejo lá um nome que está diferente, eu falo, opa, esse aluno aqui nunca mandou o trabalho para mim. E aí realmente olho lá no meu controle, que eu tenho um controle, e vejo que realmente nunca foi enviado para correção. Isso já foi objeto de reprovação de vários alunos, em estágio 2, de TCC, de estágio 1. Por quê? Porque o aluno posta o trabalho lá, sem seguir uma recomendação, com o trabalho fora do padrão, com o trabalho com a formatação errada, com o trabalho faltando conteúdo, e aí depois não tem tempo hábil para corrigir. E aí o aluno é reprovado. Então, para que a gente possa evitar esse tipo de problema, eu venho aqui pedir novamente para vocês, para todos vocês, não postem nada no AVA sem antes mandar para minha correção. É tão simples. Manda para minha correção, eu procuro corrigir no menor tempo possível, eu dou feedback para o aluno. Às vezes o aluno manda 2, 3 vezes para correção, eu corrijo o trabalho, me explico tudo direitinho e aí ele posta no AVA. A outra coisa em relação a TCC, eu estou tendo muito trabalho de TCC aprovado, corrigido, tudo bem, mas sem o termo de autenticidade. Para quem está fazendo TCC1, são 2 documentos para postar. Um é o próprio TCC1 e o outro é o termo de autenticidade. Isso é uma obrigatoriedade, né? Então, em relação à postagem, são esses 2 tópicos que eu queria falar. Queria pedir novamente para vocês. Eu não quero reprovar ninguém, mas se não tiver jeito, se as pessoas não cumprirem, elas vão ser reprovadas. E não tem acordo. Depois pode entrar com recurso, pode entrar com reclamação, pode até para Roma falar com o Papa, que aí já não tem jeito. Para Roma falar com o Papa tá meio difícil por causa da pandemia. Mas enfim, eu estou dando um exemplo do que a pessoa pode fazer depois. Aí a pessoa se desespera, eu estou com vaga garantida, eu estou me formando, nada feito. Ué, cada um tem que fazer a sua parte. Eu estou aqui, ó, eu faço vídeo, eu mando mensagem, eu tenho uma paciência, eu disponibilizei meu WhatsApp pessoal, eu disponibilizei meu e-mail pessoal para ficar mais dinâmico, mais fácil, mas mesmo assim alguns alunos ainda teimam em fazer a coisa de maneira diferente. E não é assim. Então eu peço encarecidamente a todos vocês que prestem atenção e que não façam isso, mandem para mim a correção. A segunda coisa importante que eu quero falar é em relação ao estágio, né? Tanto estágio 1 quanto estágio 2. O que oficializa o estágio nacionalmente perante as instituições de ensino superior é o termo de compromisso de estágio. É uma lei específica, não tem como eu fazer nada, não tem como a reitora, o gestor, nem o presidente da República fazer nada, a não ser o Congresso para criar uma alteração da lei. É uma lei de estágio, é uma lei nacional. O que viabiliza, o que oficializa o estágio é o termo de compromisso de estágio. Existem 2 documentos diferentes no sistema. Um é o convênio de estágio. O convênio de estágio, como o nome diz, é um convênio entre a instituição de ensino e determinada empresa. Então, a partir daquele convênio, a empresa está conveniada com a instituição e pode receber todo e qualquer aluno
para estagiar. Isso é uma coisa. Isso é opcional. Isso não está sendo obrigatoriedade. O que é obrigatoriedade é o termo de compromisso de estágio. Então eu tive uma mensagem de um aluno hoje, como eu tenho de outros dias, que fala o seguinte: professor, eu já trabalho na empresa há um bom tempo, eu já tenho experiência na área, mas a empresa ela não quer assinar o documento de compromisso de estágio, o termo de compromisso. Ela quer me dar uma declaração que eu tenho proficiência, que eu tenho experiência, que eu trabalho na área. Nada feito, isso não serve. É capricho meu? Não. É capricho do gestor? Não. É uma lei federal que institui estágio no Brasil. Então, o termo de compromisso de estágio, ele não pode ser substituído por uma declaração do RH, por uma declaração do presidente da empresa, nada. Ele não pode ser substituído. Então, o termo de compromisso de estágio é um documento e o convênio curricular é outro. Entendam a diferença, né? Eu estou falando isso repetidamente, porque todo semestre, chegando ao final do semestre, eu tenho alunos reprovados justamente por causa disso. Eu tenho alunos que são reprovados, ficam revoltados, ficam tristes, ficam chateados, querem bater em alguém, querem fazer protesto, mas não adianta. Não adianta, porque eu venho falando durante o semestre todo, eu venho avisando, eu venho explicando, eu tenho a maior boa vontade, porque eu quero que vocês façam o melhor trabalho, seja de estágio, seja de TCC. Mas tem coisa que não tem como mudar, não tem como eu passar por cima. Não tem. Essa questão do termo de compromisso é primordial. O termo de compromisso de estágio que oficializa o estágio. Quem não tem o termo de compromisso assinado, se a empresa não quer assinar o termo de compromisso, ou tem uma política interna que não assina, então essa pessoa tem que fazer estágio em outro lugar. Seja uma ONG, um clube, uma associação, uma rede de farmácias, um supermercado, esses locais que durante a pandemia não fecharam. O convênio de estágio é outra coisa. Então é muito importante que vocês entendam isso de uma vez. Por favor. Eu vou fazer outro vídeo se for necessário, e vou fazer outro vídeo, mas eu vou disponibilizar todo o suporte para vocês. Ao final do semestre, com todo esse suporte, todos os vídeos, todas as mensagens, se o aluno ainda postou direto sem minha correção, se ele postou trabalho incompleto, se ele fez uma coisa diferente, aí não tem acordo. Aí, infelizmente, o aluno é reprovado. Quer ver outra coisa que está pegando pra caramba? O aluno me manda trabalho que não está finalizado. Professor, dá uma olhada aí, vê se eu estou no caminho certo. Não é para mandar trabalho não finalizado. É um retrabalho, é uma correção nova. É eu chegar na metade da correção, que eu leio todos os trabalhos, aí está faltando bibliografia, está faltando anexo, enfim, manda o trabalho finalizado. Outra coisa, anexo, registro fotográfico das atividades desenvolvidas durante o estágio. Olha o título, registro fotográfico das atividades desenvolvidas durante o estágio. O próprio nome já está falando. E aí a pessoa posta o quê? Apenas documento. Está errado. Quer ver outra coisa que o pessoal faz muito? Posta os documentos junto com o relatório. Eu não corrijo nenhum documento. Eu só vou ver os documentos depois de postada a pasta de estágio, ela finalizada, o relatório aprovado no sistema. Eu não corrijo documento antes. Não tem como. É humanamente impossível eu ficar olhando documento por documento e mais o relatório de estágio de cada aluno. Não tem como eu fazer isso. Não tem como eu fazer. Essas questões estão sendo corriqueiras, estão sendo diárias, eu recebo todo dia várias mensagens, vários e-mails perguntando, tendo dúvida, e eu estou aqui para explicar. Eu nunca me neguei a explicar nada para ninguém, e nem vou me negar, essa é uma obrigação do professor. Agora, de qualquer forma, vocês têm que se atentar nisso. Vocês têm que se atentar, porque falta um mês para acabar o prazo final. Então, é importante que o aluno entenda isso. Vocês estão acabando uma engenharia, seja ela elétrica, de produção, ambiental, enfim. Vocês estão acabando uma engenharia, vocês vão ser gestores, profissionais. Então vocês têm que se atentar nessa questão. É o deadline, que eu já falei em outro conteúdo.
deadline. Essa é uma palavra mágica que vocês vão ouvir muito, né? Então, olha só, recapitulando. Mandem os relatórios e TCCs para minha correção. Primeiro passo, só pode colocar no AVA depois da minha correção e aprovação. Segunda coisa, não mandem documentos incompletos, trabalhos incompletos, TCC incompletos. Terceira coisa, não mandem documentos para eu analisar. Eu não analiso documento, eu só corrijo TCC e relatório de estágio. Não tem como eu ficar revisando documento por documento. Outro erro que acontece, bibliografia. Eu mando um guia para vocês, como que tem que ser a bibliografia, tem que ser em ordem alfabética. Se você coloca um autor em caixa alta, que é maiúsculo, todos eles têm que vir em caixa alta. Se você coloca em caixa baixa, que é só a primeira letra do sobrenome em maiúsculo, o resto tudo tem que vir em caixa baixa, todos os outros. Tem regras quando você tira o autor da internet. Esse negócio de bibliografia que a pessoa coloca assim, ó, manual interno e não sei o que, pode colocar? Pode, mas só isso deixa a bibliografia pobre, o trabalho fica incompleto. Vocês têm que colocar autores que vocês tiveram durante o curso. É impossível que vocês não tenham visto conceitos de alguns autores durante o curso, durante as disciplinas, e algumas delas serviram para fundamentar o seu estágio. Então coloquem. Todo o trabalho acadêmico ele tem que ter bibliografia. Todo trabalho acadêmico tem que ter um padrão que é definido pela BNT de formatação. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Relatório de estágio não tem resumo, não tem lista de figura, não tem lista de tabela, não tem dedicatória, não tem folha de aprovação, não tem nada disso. Esses elementos pré-textuais, eles são de monografias, dissertações, teses. Relatório de estágio é mais simplificado. A diferença básica entre o relatório de estágio 1 e o relatório de estágio 2 é que o relatório de estágio 2, para quem está fazendo estágio 2, ele tem 4 capítulos e o capítulo 3 é diferenciado. Por que que o capítulo 3 é diferenciado? Porque ele tem a formatação de um artigo científico. E por que que ele tem a formatação de um artigo científico? Porque os melhores trabalhos podem ser publicados na revista da Universo. Então, o capítulo 3, ele tem introdução, ele tem objetivo, ele tem metodologia, ele tem um relato das atividades realizadas nos estágios 1 e 2, que você vai mesclar o que você começou a fazer no estágio 1 e o que você continuou no estágio 2. Depois disso, ele tem discussão, depois tem conclusão e depois tem referência bibliográfica. Então, o relatório de estágio 2 ele tem 2 referências bibliográficas. Uma é específica do capítulo 3 e outra vem depois do capítulo 4, que é do relatório todo. Outra coisa que pega bastante, objetivo. O objetivo é para ser falado em 1 ou no máximo 2 linhas. Não é para escrever um texto, não é para dissertar. Outra coisa que pega também, metodologia. A metodologia é para você detalhar o que você fez da forma que você fez, né? Você escolhe lá. Então eu vou fazer um trabalho de campo. Para esse trabalho de campo eu vou usar uma retroescavadeira para cavar 3 metros do lado direito do terreno. Ok, você usou como metodologia o uso da retroescavadeira. Você tem que colocar que retroescavadeira que modelo, que fabricante, que ano de fabricação, se ela está com a manutenção em dia, se ela tem um certificado de manutenção, se ela é inspecionada por algum órgão. Todos esses dados entram na metodologia. E aí, depois que você obter os dados, você tem que colocar na metodologia como você tratou esses dados. Eu tratei estatisticamente usando o cluster, usando isso, usando aquilo. Isso é metodologia. Não é para simplesmente pegar um texto da internet que fala o que é metodologia e colocar o conceito de metodologia. Não é isso que eu quero. A metodologia eu fui fazer o bolinho de chuva, então usei leite, farinha, açúcar, canela, peguei, bati o ovo no liquidificador com leite, com a farinha, depois eu untei uma forma, depois eu coloquei essa massa na forma, ou eu levei para fritar. Isso é metodologia, é uma receita, é como você fez, em detalhes, mas é sucinto, né? Esses erros todos, capa e folha de rosto. A capa é diferente do que tem que ser, sem cabeçalho, ou então muitas vezes a pessoa não presta atenção na configuração, na formatação. Então lá no rodapé, onde tem o local, que é a cidade, o mês e o ano, passa para outra página seguinte,
Outro erro muito comum é o pessoal não justificar o texto. Justificar o texto é simplesmente manter o alinhamento do texto. Como eu uso isso? Com a ferramenta de justificar do Word. Espaçamento, todo trabalho acadêmico tem que ter espaçamento de 1.5, tá? Times New Roman ou Arial, a fonte, tamanho 12. Outra coisa que acontece muito, sumário, o pessoal erra no sumário. Faz um sumário automático, que ele já vai dar tudo para você. Vê um tutorial aí de como é que faz um sumário automático. E esse tipo de coisa que vai empobrecendo o trabalho e vai dando mais trabalho, não apenas para a correção, mas para o próprio aluno, que ele tem que refazer, né? Se você tem lá as regras, né, você tem que olhar as regras. Eu mando o modelo de relatório, eu mando tudo, eu procuro facilitar a vida de vocês, eu procuro mandar o template do TCC1, mas tem coisa que fica complicado, porque o aluno não vê um vídeo que eu postei, o aluno não leu uma mensagem que eu fiz, aí ele tira da cabeça dele e faz e depois ele posta no sistema. E aí o caldo já entornou. Então eu estou com vários trabalhos lá, tanto de TCC quanto de estágio, que estão postados ou incompletos, no sentido de TCC que não postou o termo de autenticidade, ou que não foram corrigidos, não passaram pela minha avaliação. E aí esse pessoal, se não entrar em contato comigo, se não mandar para minha correção, vão ser reprovados. Pode ter certeza disso. Infelizmente, eu quero reprovar o aluno? Eu não quero reprovar o aluno, mas na realidade é o aluno que acaba se reprovando. Então eu peço mais uma vez para vocês, prestem atenção, mandem um relatório finalizado para correção, mandem um TCC finalizado para correção, não mandem outros documentos, não mandem coisas no meio do caminho, procurem fazer direitinho. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer para vocês. Os alunos, eles acabam mandando mensagem sábado, domingo, feriado, eu já falei que esses dias não são dias de trabalho, mas os alunos mandam, aí eu respondo o mais rápido possível, mas tem que ter o feedback também, eu tenho que ter a contrapartida, eu tenho que ter o empenho de vocês, eu tenho que ter a colaboração de vocês, senão fica muito complicado. No total eu tenho mais de 300 alunos, né, juntando as turmas de estágio e TCC, fora as outras disciplinas. Então é humanamente impossível dar conta de tudo com qualidade se o aluno não colaborar. Então peço a vocês, mais uma vez, estou fazendo esse vídeo aqui, quem tiver nessa situação de ter postado sem a minha correção, ou quem tiver na situação, no caso do TCC específico, de ter colocado o TCC lá, mas esquecido do termo de autenticidade, entre em contato comigo o mais rápido possível para a gente tentar dar um jeito nisso. Porque se não entrar em contato, como eu já avisei aqui, já postei o vídeo, já mandei mensagem, vai chegar no final do semestre, o aluno vai ser reprovado. Tá bom? Agradeço a vocês, até a próxima.